Queridos irmãos, mais uma vez aqui reunidos de maneira virtual, sejam bem-vindos. Vamos, de alguma forma, nos preparando para esse trabalho, nos conectando com toda a espiritualidade que nos assiste, para que possamos usufruir dos ensinamentos do nosso Mestre. Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos materiais e vamos nos envolvendo com nossos mentores, nossos anjos guardiões, queridos amigos, companheiros de todas as horas. E vamos pedir que eles nos levem à presença do nosso Mestre, nosso irmão maior, para que possamos mais uma vez estudar a sua doutrina maravilhosa, o seu Evangelho, esse Evangelho que é a luz para as nossas vidas, é a nossa farmácia, é o nosso remédio, é aquilo que nos sustenta, que nos dá força e coragem para seguirmos as nossas escolhas que fizemos no mundo espiritual. Então vamos sentir que esse Mestre se aproxima de nós, que a sua energia nos envolve, nos acalenta, nos ampara e nos fortalece. Vamos sentindo que esse Mestre nos ama, que está do nosso lado, que nos trouxe os seus ensinamentos. Vamos sentir que a sua energia, o seu amor nos deixa mais fortes, mais serenos, mais em paz. E assim, Mestre, agora envoltos no seu amor, pedimos que nos leve à presença do nosso Criador, para que mais uma vez possamos agradecer a esse Pai pela nossa vida, por estarmos aqui nesse planeta vivenciando esses momentos tão importantes para todos nós, aprendendo a cada dia, mesmo através das dificuldades, Pai. Sabes de nós, sabe de todas as nossas imperfeições, de todos os nossos defeitos, mas de todas as nossas necessidades. Que seja feita sempre a sua vontade, Pai. Entregamo-lhes as nossas vidas, porque elas são suas, porque nos criastes, porque nos destes a vida. Sabemos que estamos amparados por Ti, estamos amparados, fortalecidos e em paz. E assim, Pai, pedimos permissão para darmos início à exposição. Então, queridos irmãos, mais uma vez aqui, hoje nós vamos contar uma parábola do nosso Mestre. Esse Mestre que sempre nos ensinou de uma maneira muito didática, que eram as suas palavras. Suas parábolas eram historinhas que ele nos contava, mas que sempre tinham um fundo que deveríamos observar, deveríamos analisar e aprender com essas lições, colocando-as nas nossas vidas. Lições essas que poderiam mudar a nossa existência para que pudéssemos viver de uma maneira mais embasada, mais fortalecida. Então o Mestre tinha sempre o cuidado de nos trazer as suas lições através das suas parábolas. Então ele conta que certa vez os apóstolos estavam reunidos e estavam discutindo qual seria a melhor maneira deles estarem, através dessas atitudes que eles deveriam tomar, glorificando o Criador, esse Pai poderoso que eles tinham. Aí o Mestre se aproximou e começou a contar-lhes uma história. Então havia um rei muito rico
que também tinha muitas propriedades, possuía muitas propriedades, propriedades maravilhosas, lindas, e possuía também alguns filhos, muitos filhos, talvez. Mas ele se preocupava muito com a parte moral, espiritual, intelectual desses seus filhos, já que materialmente eles estavam bem amparados. Ele queria desenvolver nesses filhos algumas qualidades do espírito, como a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a mansuetude. E para isso ele resolveu levar esses seus filhos para um local das suas propriedades, que era um vale muito lindo, um vale verdolengo, onde existiam muitas árvores, pássaros, cachoeiras, rios, um lugar maravilhoso de contemplação ímpar. Lá, ele levando esses filhos, deu a cada um deles uma parte dessa propriedade. Essa parte que lhes foi doada, ele já de antemão advertiu a esses filhos que queria que eles fizessem com que essa propriedade se prosperasse, fosse transformada em uma fazenda produtiva, útil, linda, bela, e que através desse esforço que esses filhos iriam fazer, ele queria que esses filhos desenvolvessem também qualidades morais, que já foram ditas. Esses filhos também foram encarregados pelo seu pai de cuidar de alguns servos, dos servos que lhes foram também concedidos para que eles pudessem fazer o seu trabalho, pudessem fazer com que a sua propriedade prosperasse. Era isso o desejo desse pai. Mas muito mais do que essas propriedades produzirem, ele queria que o espírito desses filhos também se tornassem pródigos, produzissem amor, respeito, carinho, solidariedade para com todos, principalmente com os seus servidores, né? E assim eles aprenderiam, através do suor, das dificuldades do dia a dia, do trabalho incessante, aprenderiam também essas qualidades morais. Esse pai também fixou um tempo para que esses filhos lhe devolvessem essa propriedade já transformada. Então foi fixado um tempo para todos eles e depois desse tempo eles devolveriam essa propriedade que era emprestada para eles. Foi assim que esses filhos, esses príncipes do rei, filhos do rei, foram então deixados a cada um com a sua propriedade. O que aconteceu? Esses filhos deslumbrados com tanta beleza, com tanta luz, com tantas coisas maravilhosas, tantas coisas que eles poderiam vivenciar naquele local, ficaram distraídos, começaram a contemplar, começaram a discutir longamente sobre as coisas espirituais, morais que o pai queria, como deveriam ser as suas atitudes, e foram descansando longamente, discutindo amorosamente sobre tudo isso. Passaram-se o tempo e eles começaram a querer para si as qualidades que deveriam os irmãos desenvolverem, ou seja, eles queriam que tivesse justiça mais para eles, tivesse solidariedade mais para com eles, tivesse fraternidade mais para com eles, e nada fazendo para desenvolver essas virtudes que eles queriam para si também. Foram assim passando os anos, eles sempre
descansando longamente, procurando o seu conforto material, conforto pessoal. Foram passando-se os anos, eles cada vez mais distraídos das suas obrigações, até que chegou um momento em que começaram a ser criados as pragas, insetos, que começaram a invadir as propriedades desses príncipes. Eles haviam deixado de lado todas as suas tarefas, não se importaram também com seus servos, os servos também se tornaram indolentes, preguiçosos. E assim foi que um dia uma chuva começou a desmoronar as encostas dessas propriedades, juntando os monturos, lixos, e esses príncipes continuavam ali distraídos, discutindo, às vezes até já começando com rixas, brigas sem motivo, por qualquer motivo, já tinham se perdido. Aí veio uma tempestade muito forte, uma tempestade que veio sanear todo aquele ambiente e acabou destruindo tudo aquilo que eles não haviam construído, né? Porque eles não tinham se preparado para essa tempestade. Apenas um desses filhos havia se esforçado e através do seu suor, do seu sacrifício, esse filho conseguiu transformar aquele local em uma fazenda linda, uma fazenda produtiva, e também adquiriu qualidades através do seu esforço. Ensinou os seus servos, orientou os seus servos. Apenas esse filho cumpriu com as obrigações que ele havia prometido para seu pai. Os outros só usaram de subterfúgios de maneira a enganar o seu pai, não fazendo aquilo que o pai queria. Esse filho, ao contrário, ele conseguiu então se livrar da tempestade, conseguiu estar num lugar onde ele estava protegido e amparado. Então Jesus diz: quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial no bendito caminho da vida. Então Jesus, através desses ensinamentos, dessas parábolas, ele mostra de maneira figurada como que nós devemos proceder com a nossa vida. A nossa vida é semelhante a essa propriedade que esses filhos do rei receberam. Nós recebemos uma reencarnação, uma nova vida, recebemos do Pai, para que nós aqui, através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa luta, do suor dos nossos dias, nós pudéssemos desenvolver essas qualidades morais que temos necessidades. Todos nós temos qualidades, temos virtudes, mas temos muitas imperfeições ainda. São imperfeições que nos atrapalham, que nos acorrentam, que não nos deixam ser realmente felizes, porque são imperfeições que nos fazem sofrer. Então, essa comparação que nós devemos fazer, o que nós estamos fazendo com relação à nossa vida? Será que nós estamos dando mais importância à matéria, à propriedade, ao descanso, ao lazer, e deixando de lado aquilo que é mais difícil para nós, mas que é o mais importante, que é trabalhar para o nosso bem espiritual, é reservar horas para estudarmos, para engrandecermos o nosso espírito, para que possamos nos tornarmos seres melhores, desenvolvendo a nossa compreensão, a nossa fraternidade, a nossa solidariedade, o nosso amor, a nossa paciência,
também nos tornando mais pacíficos, mais doces, mais benevolentes. São qualidades que nós temos que desenvolver, mas também temos os defeitos que nos atrapalham, que são a preguiça, a indolência, a falta de vontade, a falta de caráter mesmo. E muitas vezes escondemos do Pai os nossos erros, escondemos até de nós mesmos, dos outros, as nossas imperfeições, ao invés de encararmos essas imperfeições, ao invés de tentarmos realmente fazer a nossa parte, fazer com que o nosso espírito se engrandeça, cresça, se torne como aquela fazenda, produtivo, se torne lindo, se torne importante. E é quando nossa existência estiver assim, mais trabalhada, quando nós estamos mais ligados às coisas do nosso espírito, ligados à espiritualidade, é mais fácil para nós vivenciarmos esses momentos difíceis que todos estamos passando. Nós viemos aqui para cultivar a fraternidade e outros atributos que são construções morais nossas. Cada um tem a sua construção moral, assim como aqueles príncipes também tinham a obrigatoriedade da construção da material também da fazenda, mas também morais, construções morais. Também como temos conhecimento, como estamos amparados pelo Evangelho do nosso Mestre, temos obrigações para com os nossos irmãos que ainda não têm essa possibilidade, que não conhecem o Evangelho do Mestre, que não conhecem a sua doutrina, que não conhecem a nossa doutrina, essa doutrina que nos ampara, que nos fortalece, que nos dá esperança de dias melhores. Então também somos responsáveis por aqueles que foram colocados nas nossas vidas, familiares, auxiliares, enfim, todos que nos rodeiam na nossa existência foram colocados por algum motivo na nossa vida. Nada é por acaso. Nós aceitamos, nós escolhemos, nós estamos aqui para nos tornarmos seres melhores. Cada reencarnação que nos foi dada foi cobrada. Nós devemos devolver a nossa vida ao Criador quando chegar o momento de maneira plena, melhorados, mais fortes, mais amenos, mais amorosos. É uma responsabilidade nossa muito grande estarmos aqui. Quantos nossos irmãos já queriam estar no nosso lugar, gostariam de estar reencarnados, mas ainda não conseguiram. Se nós, como aqueles irmãos filhos daquele rei, se nós não trabalharmos, se nós desperdiçarmos a nossa vida, a nossa reencarnação, no comodismo, na busca da felicidade, na busca de coisas materiais, se nós delegarmos a outras pessoas aquilo que nos compete, aquilo que nós aqui viemos fazer, se nós não trabalharmos por nós mesmos e pelos outros, nós vamos também receber o ataque dos insetos, dos micróbios, das sombras, que nos vão desequilibrar, que vão fazer com que nós percamos essa reencarnação. Então, são os momentos muito difíceis que alguns passam, porque deixaram de lado a sua tarefa principal, que é se melhorar. Se todos nós nos melhorarmos, a cada dia um pouquinho,
ficará mais difícil o ataque das sombras, ficará mais difícil uma obsessão, porque nós estaremos de uma maneira mais elevada, pensamentos mais positivos, pensamentos construtivos, vontade de auxiliar em todos os aspectos, não só na parte material, trabalharmos pelos nossos irmãos, pela nossa sociedade. Tudo isso faz parte da nossa reencarnação. Tudo isso o Pai nos cobrará um dia, quando nós retornarmos. Ele perguntará para nós o que nós fizemos da nossa vida, o que nós fizemos para auxiliar aqueles nossos irmãos mais necessitados de esclarecimento, até de auxílio material, mas muitas vezes de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, muitas vezes necessitando que nós dispensássemos a eles alguns minutos das nossas vidas. Mas nós, muitas vezes, estamos muito preocupados, muito atarefados, esquecemos de nós também e dos nossos irmãos. Esquecemos de olhar para dentro de nós, de trabalhar essas nossas mazelas, esses defeitos que ainda nos fazem sofrer. Nós vamos sendo envoltos pela matéria, que é uma matéria densa, difícil, e esquecemos que somos espíritos, que viemos aqui para trabalhar, que viemos aqui para, com o suor do nosso rosto, suor das nossas vidas, conseguirmos transformar esse planeta de alguma forma, transformar as pessoas, aqueles que estão do nosso lado, transformar as nossas vidas. Mas não faremos isso se não for através do exemplo. Palavras não resolvem nada. Vontade apenas, sem o exercício, sem o trabalho, também não nos levarão a lugar nenhum. Nós temos que desenvolver em nós essas virtudes e muito mais que isso, nos conscientizarmos do que aqui viemos fazer, nos conscientizarmos de que somos seres privilegiados, porque temos uma nova reencarnação, uma reencarnação muito importante. Nesses momentos tão difíceis do nosso planeta, nós estamos evoluindo muito rapidamente. A humanidade está sendo compelida a olhar para si, olhar para o próximo, porque se o próximo não estiver bem, nós também não estaremos. Literalmente, com essa doença que se aproximou de nós, se o próximo não estiver bem, nós também estaremos amedrontados, com medo, infelizes, prisioneiros dessa existência, dessa matéria, dessas doenças que existem, que estão aí, porque esse planeta ainda é imperfeito. Nós também somos imperfeitos, mas se nós tivermos uma base moral, uma base intelectual, uma base na doutrina, estudando essa doutrina, estudando as obras básicas, nós podemos passar por essas dificuldades auxiliando também, não só pedindo, mas doando, porque essa é a nossa característica maior. Nós somos criados para a perfeição. E só através da nossa vontade em mudar, só através do nosso esforço é que nos tornaremos esses filhos que Deus quer que sejamos. Então vamos refletindo sobre todas essas lições que o Mestre nos traz de maneira tão amena, mas que tem um fundo tão importante para todos nós. Vamos refletir e principalmente fazer um esforço no sentido de colocarmos na nossa vida os ensinos desse Mestre, porque só através dele chegaremos ao Criador. Então, nesse momento, vamos mais uma vez nos despedindo, vamos encerrando essa conversa
esse papo virtual, falando algumas coisas sobre a nossa existência. Que Jesus nos abençoe, que o Pai esteja conosco e que possamos ter aprendido mais alguma coisa nesses momentos em que aqui estivermos juntos. Vamos encerrando com uma oração, fechando os nossos olhos mais uma vez, elevando o nosso pensamento ao nosso Criador, o Senhor da vida, dizendo a esse Pai: seja feita, Pai, a sua vontade, venha a nós o vosso reino, o seu reino de amor, de abundância, de paz, de saúde. Pai, nesses momentos em que seus filhos sofrem, passam por grandes momentos de provação, esteja do lado de cada um de nós, nos intuindo para que, se estivermos bem, possamos auxiliar aqueles que passam por momentos de dificuldade. São momentos apenas difíceis, mas passarão. E um dia, depois da tempestade, virá a bonança, virá o sol, virá a luz. Assim como nós também um dia possamos chegar a Ti, Pai, menos imperfeitos, menos difíceis, mais pacíficos e mais amorosos. Pedimos que nesse momento nos despeça na sua santa paz. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.